Fala galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início aí a mais um vídeo estando dentro do Mercedes Classe B 180, ano modelo 2010, na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal aí na sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. No entanto, hoje eu quero falar de um assunto, abordar um tema que não se restringe apenas ao B180, ao Classe B, mas sim a qualquer modelo Mercedes-Benz, né? Qualquer veículo de passeio, claramente, fabricado aí pela Mercedes-Benz. Hoje nós falaremos sobre o DataCard. Certamente entre o meio aí dos mercedeiros, daquelas pessoas que são ali entusiastas da marca, a palavra DataCard é muito comum, mas muitas pessoas não sabem o que é e, claramente, por consequência, não sabem como obter, como você pode interpretar um DataCard. Então hoje, né, nesse vídeo, eu quero abordar bastante coisa justamente sobre ele, o DataCard, essa palavra que muitas vezes aparece no mundo aí dos entusiastas pela Mercedes e muitas pessoas não detêm aí as informações aí básicas acerca do tema. Então, vem comigo. Bom, meus amigos, o que é um DataCard? Numa tradução literal do inglês para o português, seria um cartão de dados, mas para que a gente pudesse adequar aí para nossa terminologia, para o nosso idioma, o DataCard é como se fosse aí uma certidão de nascimento do carro. Por quê? Toda vez aí que é fabricada uma Mercedes, existe um boletim, né, de todos os opcionais que ele tem, quando saiu da fábrica, que modelo que é, número do motor, número de série da transmissão, número do chassi e diversas outras coisas. E o DataCard justamente é o documento, né, que formaliza tudo isso, que mantém todas essas informações unidas em ali algumas páginas de documento ou uma página de documento. A Mercedes de 1981 para cá, né, produz o DataCard de todos os veículos por ela produzidos, né, os veículos ali de passeio. Até acredito que os veículos aí pesados, da linha pesada, caminhões, ônibus talvez até tenham, mas o caso aqui, o foco, são os veículos aí de passeio, tá? E o que é o DataCard? Bom, o DataCard de forma física ele é um documento geralmente muito parecido com esse aí que vocês vão ver a foto. Vou pegar um exemplo da internet. Ele é uma papeleta que geralmente em alguns modelos a B não tem dessa forma, não tem o DataCard físico. Mas você tem uma papeleta azul, geralmente com o fundo azul, cheia de códigos. Cada código ali, às vezes combinando números e letras, indica um acessório, alguma coisa que o veículo tem, alguma configuração do veículo. O Classe A lembra que tinha. Geralmente você tem duas situações. Ou esse DataCard físico ele vem na última folha do seu livreto ali de manutenções, garantia, dicas de manutenção, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo do manual do proprietário, ou vem uma via avulsa, dentro da pasta ali do veículo, onde tem os manuais e todo aquele material aí relativo ao exemplar que você tem. Qual é a utilidade do DataCard? Tá? O DataCard ele tem algumas utilidades, além daquelas que vocês verão aí a seguir em algumas outras imagens. Mas uma delas é a seguinte: às vezes você tem um carro e gostaria de saber todos os itens que ele tem, inclusive coisas que não são aparentes, que não são visíveis, mas que o teu carro integra. Então o DataCard vai te mostrar isso por meio dos códigos discriminados. Uma outra coisa legal é o seguinte: às vezes você está procurando, eu sempre fiz isso, você está procurando um Mercedes para comprar e você quer saber se aquele carro tem todos os opcionais que você gostaria ou se ele tem um determinado opcional ou um determinado recurso ali que você procura naquele exemplar. Buscando DataCard você pode localizar a presença ou a ausência daquele detalhe. Existem diversos outros fatores. Às vezes você procura um padrão específico de interior, você consegue ver. Um padrão de cor específico, você consegue ver. A presença de um opcional, você consegue ver. Muita coisa ali que não é nítida no carro, você consegue muitas vezes encontrar por meio do DataCard. No entanto, existe uma ferramenta legítima, legal, né, e gratuita, onde você pode obter, através do número do chassi, o DataCard completo do seu Mercedes-Benz. Então eu vou apresentar para vocês agora, em algumas imagens, como você obtém o DataCard e vou dar 4 exemplos distintos, sendo eles um DataCard gerado pela própria ferramenta, né, gerado em PDF pela própria ferramenta, de como se interpreta um DataCard e quais são as informações ali intrínsecas que existem nesse tipo de documento que podem ser extraídas num bom exercício de interpretação. Eu só gostaria de dizer, antes da gente migrar para esse
para essas imagens que eu capturei aí da tela do computador, é que o áudio nos outros takes está um pouquinho mais baixo do que esse, coisas que a gente tem sempre que adequar quando muda os formatos. Então é só você subir um pouquinho o volume aí do seu vídeo que você vai conseguir me escutar bem e com clareza. Então, olha aí. Bom, chegou o momento de apresentar a vocês aí a ferramenta que se usa para poder decodificar o chassi de um Mercedes-Benz e, consequentemente, obter aí o datacard. Bom, é este site que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês aqui na tela, tá? Existem diversos sites que decodificam chassis de diversas montadoras, mas falando especificamente aí da Mercedes, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor ferramenta. Bom, como é que funciona? Aqui nós temos um formulário onde você, nessa caixa onde você coloca, você vai inserir o número do chassi do seu carro, vai selecionar a caixinha aqui indicando que você não é um robô e pedir para que seja gerado o datacard. No entanto, antes mesmo de fazer esse procedimento, eu gostaria de tirar uma outra amostra, porque se você rolar aqui, ó, descer a página, vocês vão ver que aqui está a lista dos últimos 20 datacards consultados pelo mundo através desse site. Então nós temos aqui diversos modelos de diversas épocas em inúmeras configurações. Eu separei um aqui para que a gente pudesse consultar um pouco melhor, que é um Mercedes Classe C, né, um C200 ano 2008, para que a gente possa interpretar esse datacard e depois ter alguns exemplos para mostrar outras funcionalidades dessa ferramenta. Bom, o primeiro passo, tá? Eu estou usando um dos últimos 20 carros aqui que foram consultados no site porque fica mais fácil para isso. Eu encontrei dos 20 aquele que tinha mais a cara da linha Mercedes no Brasil. Primeiro ponto, nós temos aqui algumas funções permitidas pelo site, que é a linguagem. Você tem inglês, espanhol e francês. Você tem uma função de salvar o datacard em PDF, imprimir o datacard ou até mesmo compartilhar o datacard com alguém. E é interessante o seguinte, nós temos aqui, ó, o número do chassi, o modelo do carro, o número do motor. Eu vou entrar em detalhes em relação ao número do motor num outro exemplo que eu tenho aqui para vocês. O número de série da transmissão, diversas outras coisas. Nós temos o padrão do interior, onde está o mouse aqui, né, o padrão de pintura, né, a cor do carro, né, a cor da tinta, né, a cor do carro, da pintura externa, e também existe, né, a data de fabricação. No caso, essa Mercedes aqui foi no dia 2, na verdade, de dezembro de 2008, e a data aí de entrega foi 21 de janeiro de 2009. Aliás, nós temos uma coincidência com essa data, eu não tinha nem me atentado. E aí, a partir daqui, nós temos os acessórios, tudo que o carro contém listado por códigos e as suas respectivas descrições. Então, por exemplo, nós temos aqui o sensor de chuva, que tem até um vídeo no canal falando como é que funciona. Ele é representado na linha Mercedes-Benz pelo código 345. Aqui consta o Cruise Control, né, que é o piloto automático e o limitador de velocidade, a transmissão automática com 5 velocidades. Existe em algum outro ponto, aqui ó, os manuais, né, de serviço e instrução do veículo em alemão, como o código 202B, ou seja, certamente esta Mercedes que nós estamos usando de amostra é uma Mercedes alemã, não só fabricada como vendida na Alemanha, conforme o código seguinte também nos mostra. E existem diversos outros pontos aqui. Vocês podem ver, ó, o código 512, por exemplo, mostrando que esse carro tem um sistema de som Command, que seria o superior ao áudio 20. Já comentei sobre isso também no vídeo do áudio 20 aqui no canal. Existe aqui uma observação sobre a suspensão, né, indicando que, né, indiretamente, que é a versão Avantgarde, é quase a versão topo de linha no mercado brasileiro. Lá não é, né, com certeza, mas e assim por diante. Nós temos diversos fatores aqui. Tinha um outro também que eu havia notado aqui, ó. Vocês se lembram também que eu tenho um vídeo sobre o Assist, que é o controle de manutenção. Vejam que o Assist lá, né, desse carro em específico, tem um intervalo de manutenção de 25 mil quilômetros, que é uma diferença enorme em relação ao que a gente tem na maioria dos modelos aí trazidos ao Brasil e também aos fabricados no Brasil. Existe aqui a cilindrada dessa C200, que já tem um motor aí 1.8 e não 2.0, que o motor é o M271, 4 cilindros em linha. Vejam que é aqui o R4 e diversas outras funções, tá? Que constam aqui nos diversos acessórios. Aí, para poder mostrar o formato do datacard salvo em PDF, eu vou mostrar a vocês aqui
um datacard salvo em PDF. Não é desse carro, é de um outro exemplar, mas que vai poder ilustrar melhor essa situação. Bom, e este é o formato aí do datacard em PDF. É geralmente esse PDF que o site que eu já mostrei a vocês gera. Tá? E aqui nós temos um outro veículo, né? Vocês podem ver que é um Mercedes B180, é um modelo bastante mostrado aqui, mas o datacard que vocês estão vendo é de um outro exemplar. Tá? Esse aqui é um exemplar preto, eu conheci esse carro pessoalmente. E aqui ó, eu já queria chamar a atenção para vocês de algumas coisas para que eu possa mostrar outros atributos do datacard a seguir, tá? Um deles é o seguinte, vocês podem ver que está escrito aqui, ó, que o ano do carro é 2010, né? Existe aqui a configuração dele, né? W245 na configuração 232, carroceria 245, né? W245 na configuração 232, que é o classe B com motor 1.7, B170 e B180. Só que é o seguinte, vejam aqui que interessante. Vocês podem ver que tanto a data de fabricação como a data de entrega do veículo é no ano de 2009, o ano anterior, né, em setembro de 2009. Então, na verdade, este carro nasceu em 2009, mas era um ano 9, modelo 10. Justamente por esse motivo, todos os B com motor 1.7, na verdade, fabricados em 2009, já saíam como B180. E aqui nós temos toda aquela lista de acessórios, conforme eu já expliquei a vocês, dando exemplo daquele classe C, o W204 que eu mostrei ali anteriormente. E existem diversos fatores aqui que quem acompanha a playlist do classe B já conhece diversos pontos, como o sensor de chuva, a transmissão CVT com 8 velocidades virtuais contando com a ré, o piloto automático, o rádio áudio 20, que tem vídeo aqui no canal, o sensor crepuscular, código 543, diversos pontos, ar-condicionado e diversas outras situações. Aliás, aqui é uma coisa legal. Vejam que existe esse código aqui, o 775L, escrito simplesmente Brasil. O que é Brasil? É o pacote Brasil da Mercedes. Ou seja, muitas vezes os carros passavam por alguns pequenos detalhes de tropicalização, entenda-se, a retirada de alguns acessórios ou até mesmo de alguns instrumentos que não se faziam necessários no Brasil, justamente para se adequar ao mercado e tentar entrar com um preço um pouco mais competitivo. Eu sei que isso é um pouco relativo, mas acredito que é um pouco mais fácil da gente entender, tá? E aqui nós temos a segunda parte, onde mostra de novo o fator do motor, as rodas de aro 16, tá? Esse carro em especial era um B180 na versão Family Plus, eu vou falar sobre versões um pouco mais adiante, e tem diversos outros fatores aqui, ó. O V21, tá? É a especificação dos pneus que vinham de fábrica, né? Não a medida, mas a especificação de velocidade máxima, se era pneu de verão, pneu de inverno. Existe o Assist aqui, ó, com intervalo de 8.000 km, que é algo mais comum da gente ver no Brasil. E depois desse formato que eu mostrei para vocês deste classe B, eu vou mostrar um terceiro datacard para que vocês possam também ver uma outra propriedade que essa ferramenta tem. Estamos novamente no site para mostrar um outro exemplo, e agora o que eu gostaria de frisar com vocês é como vocês podem diferenciar versões ali de exemplares, principalmente quando você está buscando comprar um determinado modelo de Mercedes. Isso aqui é bastante interessante, tá? Vocês podem ver que o datacard que eu estou usando agora aqui é de um B180 ano 2010, tá? Existem diversos dados aqui e vejam que a data de entrega e de fabricação é dia 21 de janeiro de 2010. Vocês podem ver que coincidentemente exatamente 2 anos depois daquele classe C que eu mostrei no início. Não foi combinado, foi realmente uma grande coincidência. Este carro que é o datacard que eu estou apresentando para vocês é o carro dessa foto que vocês estão vendo agora. Eu acho que vocês já viram esse carro em algum lugar, né? Bom, mas o que eu gostaria de indicar para vocês aqui? O pacote do carro é aquilo que vocês praticamente já conhecem, então vocês podem ver que existe aqui o ajuste elétrico dos bancos, lembrando que vocês podem fazer tradução literal com Google Tradutor, isso é totalmente possível, tá? Nós temos o Parktronic, né, o Park Assist, que também tem vídeo no canal. Existem aqui os assentos traseiros, os bancos traseiros ali com elevação para criança. Existe também o retrovisor fotocrômico, a questão do airbag. Existem diversos fatores aqui, ó. Sensor de chuva, teto solar panorâmico, com questões do câmbio, tá?
e diversas outras situações, o áudio 20, toda essa configuração que eu já apresentei ali anteriormente. Não sei se vai faltar alguma coisa aqui que eventualmente não... Ó, o fator aí do sensor crepuscular, tá? Tudo isso que a gente já conhece, já sabe como funciona, porque é bastante parecido com o outro Classe B que nós mostramos ali. Só que é o seguinte, existem alguns modelos de Mercedes, o Classe B é um exemplo disso, onde não existe no documento, não existe no material ali de manual, ou um friso, um emblema, alguma coisa no carro que indique a versão. E às vezes o proprietário que está te vendendo o carro, ou você que tem o carro, não sabe qual é o pacote de fato de opcionais que o seu carro tem. Então é muito legal de você pegar o chassi, decodificar, obter o datacard, fazer uma cópia, é uma coisa bacana porque faz parte da documentação do carro, e com base esse aqui também tem um pacote Brasil, ó, que é o exemplo que eu dei anteriormente, como toda a Mercedes no Brasil. Mas é interessante que você analise ali todos os códigos de opcionais que o carro tem, que automaticamente, de acordo com os catálogos de época, você vai encontrar o seu carro numa versão. Então, se for, por exemplo, um carro com menos opcionais, talvez Family, depois Family Plus, depois a Comfort, no caso do Classe B. Outras versões, Classic, Avantgarde e Elegance. Existem diversas outras, Sport também, versões esportivas de alguns modelos. Então, são fatores ali que você consegue descobrir exatamente qual é a versão do seu carro em modelos que não tenham ali a configuração de forma explícita. Isso é uma coisa bastante interessante. E como eu já falei lá no take de apresentação, os veículos de 81 para frente você consegue ter o datacard nesse formato. Mas isso não significa que os modelos mais antigos, eu não estou falando de um carro 2010 ou de um carro 2005, eu estou falando de carros do século passado, carros da década de 90, dos anos 80, se eles teriam o mesmo setup de datacard com o mesmo nível de detalhamento. Então, a ideia aqui agora é mostrar o último datacard desse vídeo de um carro mais antigo, inclusive para pontuar pequenos detalhes que não são tão relevantes nessa apresentação dos carros mais novos, mas nos carros mais antigos isso faz toda a diferença. Mais um datacard aqui na ponta da caneta para a gente poder discutir e mostrar também, tá? Esse datacard é de um veículo mais antigo. Vejam que nós estamos falando de uma C280 ano 96, classe C da década de 90, carro conhecido mundialmente, particularmente me agrada bastante, e esse carro aqui está na metade ali do tempo de produção, que foi de 93 a 2000, praticamente na metade do tempo ali de produção. E aí, esse carro vocês podem ver que é uma C280 branca, né? O interior é em MBTEX, que é um tecido extremamente tradicional para a linha Mercedes, na cor preta, então ela é branca com interior escuro. Deve ser bonito esse carro, hein? Bom, mas aqui nós temos diversos fatores, tá, que nós vamos conversar. Nós temos aqui todos os opcionais também, da mesma forma lá que os modelos mais novos, só que vocês podem notar que algumas coisas não são tão detalhadas como hoje em dia. Então, alguns detalhes você não tem. Lembra que nós falamos, por exemplo, do Assist? Aqui nós não temos esse fator de uma forma explícita. Em relação a dados do motor, também a gente não tem. Então é natural que em modelos mais antigos isso não seja tão evidente, você não veja tudo de uma forma tão detalhada. Isso vai exigir um pouco mais de interpretação de você para encontrar aqueles detalhes que você deseja. Se for um carro ali talvez de 2000 para baixo ou de 98 para baixo, você já pode ter essas dificuldades. Só que uma coisa que é interessante aqui é o seguinte: ali de 96 para 97, o Classe C com motor 6 cilindros, C240 e C280, mudaram a motorização. Nós tínhamos alguns Classe C com motor 6 cilindros em linha, e nós tínhamos o Classe C, os últimos anos ali com motor V6, dois motores excelentes por sinal. E o motor 6 em linha, ele é o M104, e o V6 é o M112, foi usado em outros modelos da Mercedes também. E aqui você vê que não existe nenhum detalhe em específico do motor. Só que se você pegar aqui o número do motor desse exemplar, você pode ver que começa com 104.941. Ou seja, essa C280 tem um motor M104, 6 cilindros em linha. Tá? O câmbio, né, é o 722.6, que é uma das transmissões utilizadas no Classe C daquela época. Então, às vezes, ainda que exista uma ferramenta chamada EPC para você fazer
a verificação da peça certa para cada chassi, mas às vezes você está na correria, precisa descobrir, comprar uma peça para o teu carro, uma vela que muda, uma correia que muda, um cabo que muda, e está lá a especificação, classe C com motor M104. Você vem, olha o prefixo aqui do motor e você sabe se é 104 ou se é 112. Então são detalhes que, claro, que de uma forma muito elementar, né, muito subjetiva, mas o DataCard pode te fornecer com um exercício aí de interpretação. Existem diversos outros pontos, então recomendo que você pegue ali o número do chassi do carro que você quer adquirir ou do que você tem, jogue aqui no site, brinque um pouco, se divirta, que assim vocês vão entender muito melhor como funciona essa ferramenta. Então, volta aí para o vídeo. Como vocês viram, é algo bastante fácil, bastante simples de se obter, reiterando que o link para a obtenção do DataCard gratuitamente está aqui na descrição. Deixe sua opinião aí a respeito do DataCard, o que você achou do vídeo, se esse formato novo também te agradou, porque certamente muitas ferramentas da linha Mercedes podem ser aí apresentadas por meio desse formato, algumas ferramentas aí, softwares, algumas coisas legais da Mercedes que eu posso trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B ou Uno, que está aqui do lado, na vaga do lado, e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Podem ter certeza que tem muita coisa bacana ainda para ser apresentada no canal, tá joia? Lembre-se que é sempre um grande, um enorme, talvez você não saiba o tamanho do prazer que é tê-lo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.